Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Lavem bem as mãozinhas, vamos nos proteger do coronavírus e espero que logo nós possamos estar juntos, todo mundo bem, com muita saúde. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações, módulo 3, página 23 da apostila. Então pegue aí a sua apostila para que nós possamos fazer os estudos juntos. Nós já chegamos a iniciar a ver esse módulo, tá? Acredito que com tanto quanto o sétimo A como com o sétimo B a gente chegou a ver começou a ver esse módulo. Então a gente vai voltar nele, vai falar dele e depois então vai ter umas atividades lá no Google Classroom, onde vocês estão fazendo as atividades. À medida que eu vou conseguindo corrigir, vou fazendo a devolutiva e logo eu lanço a nota para que vocês vejam. Então, sem pânico, calma. Logo vai chegar a sua nota. Grandes navegações. Então a gente viu duas coisas que foram extremamente importantes. Uma no final do sexto ano, que é a ascensão da burguesia, classe ligada ao comércio e uma classe mais rica. E nós também vimos um outro fator importante, que é o renascimento, em especial o renascimento científico. Né? Tinha uns caras meio malucos lá, como um tal de Nicolau Copérnico, que falou um absurdo de que a Terra era redonda. Naquela época era um absurdo. Hoje a gente sabe que de fato a Terra é redonda. E aí então, depois ele até foi convencido a voltar atrás, a não aceitar, a não defender mais a sua tese, ou ele fazia isso, ou então ele podia morrer queimado, vocês já viram isso, né? E aí então o que acontece? Ele acaba voltando atrás, porém as suas ideias já estavam lançadas, as pessoas já sabiam então disso. E dentro dessa inspiração, né, da Terra ser redonda, então começam a surgir também outros movimentos ligados a isso. E um desses movimentos é um movimento que nós vamos estudar agora, que são as grandes navegações. Até então, qual era a grande rota de comércio da Europa, entre a Europa e as Índias, o Oriente, né? Onde vinham as especiarias, as coisas com mais valor, né? Aquilo que mais gerava lucro aí para os burgueses. Vinha pela Rota da Seda, que chegava até a cidade de Constantinopla, que era a capital do antigo Império Bizantino. Pois bem, acontece um fato em 1453 que é o quê? A tomada de Constantinopla pelos turcomanos. Isso faz com que eles, turcomanos, decretem o monopólio para os venezianos. E o que é o monopólio? Vamos relembrar. Monopólio é a exclusividade de comércio. Um só pode comercializar numa determinada região, num determinado lugar. Então isso é um monopólio comercial, certo? Então olha só, essa questão obriga então outros reinos, como por exemplo Portugal e Espanha, que são os nossos focos agora nessa aula, a buscar novas rotas de comércio. Porém, nós temos duas situações diferentes. A primeira situação é dos portugueses, que a gente já vai falar, e a segunda é dos espanhóis. Os espanhóis acabam conseguindo empreender as grandes navegações só em 1492, lá com Cristóvão Colombo, que a gente já vai falar disso. E aí então, mas antes tem Portugal. Portugal, então, antes mesmo do bloqueio de Constantinopla, Portugal já estava começando a empreender, né, as grandes navegações. Alguns fatores são importantes. Primeiro fator, a Revolução de Avis. A Revolução de Avis, ela fez com que Portugal se consolidasse como reino. Vocês já fizeram aí uma pesquisa sobre a Revolução de Avis, você já tem uma ideia do que se trata a Revolução de Avis. E aí então, a Revolução de Avis, só para a gente recapitular, foi quando então Dom Fernando, rei de Portugal, morreu, e ali então a sua filha era casada com o rei de Castela. Qual que é a preocupação disso? O neto dele iria assumir o trono. Porém, Portugal corria o risco de estar automaticamente submetido aos espanhóis. Ou seja, os espanhóis poderiam dominar Portugal. Só que isso afetava diretamente os interesses da burguesia. E a burguesia, então, ela apoia um movimento que vai fazer com que a esposa de Dom Fernando, que estava provisoriamente
no trono, ela seja então afastada, e ali então quem assume o trono é o irmão bastardo de Dom Fernando, que é Dom João da Casa de Avis. Essa consolidação, essa aliança entre rei e a burguesia solidifica o reino português. Então Portugal passa a ser um estado consolidado, ou seja, ter uma política centralizada na mão do rei. Isso aí é o primeiro fator que faz com que Portugal seja pioneiro, tá? Portugal tem uma localização, vou pegar aqui o mapinha para vocês verem. Se vocês olharem aqui na página 29, que tem o mapa mundi aqui, a gente vai ver que tem Portugal aqui do lado da Espanha, tá? E aqui então, Portugal, reparem só, qual é a principal saída de Portugal? É para o Oceano Atlântico, tá? Então, não tinha alguns impedimentos de navegação pelo Mar Mediterrâneo, por exemplo. Então tinha uma facilidade, uma saída melhor ali para o mar. Então esse é um primeiro fator, localização geográfica. O segundo fator, localização geográfica, é extremamente importante. E lembre que eu falei para vocês que na Revolução de Avis significou uma aliança entre o rei e a burguesia, né? Esse outro fator importante. Então, o rei, a burguesia, lógico, ela acabava então se aliando ao rei e financiando junto com o rei um movimento que acontece numa cidade no norte de Portugal chamada Sagres. E este movimento foi conhecido então como Escola de Sagres. O que foi a Escola de Sagres? Então, ela atraiu especialistas de diversas áreas, né? Cartógrafos, os caras que estudavam os mapas, os astrônomos que viam os astros, entendiam o movimento dos astros, matemáticos, enfim, vários cientistas no intuito de criar estudos que favorecessem o desenvolvimento da navegação portuguesa. E aí então isso foi um grande avanço. Por exemplo, na Escola de Sagres, que eles conseguiram desenvolver as caravelas. As caravelas, elas tinham uma tecnologia totalmente inovadora. Elas navegavam mais rápido, elas eram menores que os navios até então existentes. Ela tinha uma dinâmica que ela conseguia se aproveitar muito mais fácil dos ventos, do movimento dos ventos, enfim. Então tudo isso favoreceu demais Portugal a ser o primeiro país então a empreender nas grandes navegações. Bom, por que a Espanha só começa em 1492? A Espanha tinha algumas pendências ali internas. Primeiro, logo quando acontece a Revolução de Avis, a Espanha ela tem ainda uma divisão de reinos. E metade do território que a gente hoje entende como Espanha, ela ainda era dominada pelos mouros, ou seja, pelos muçulmanos. Os carinhas que vieram lá do norte da África invadiram ali, então, o sul da Espanha. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, mas tínhamos o Califado de Córdoba, que era um dos mais avançados califados, né, do Império Muçulmano. Bom, então, por esse fato, né, pelo fato da Espanha não ter uma consolidação política, ter esses embrólios, essas dificuldades dentro do seu território, fez então com que eles demorassem um pouco mais para empreender aí nas navegações. Só em 1492 que de fato eles vão começar as navegações. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Né? Então os portugueses eles decidiram o quê? Ir por uma rota que fosse um pouco mais segura. Imagina só quando você entra numa piscina que você não conhece, que você vai na piscina só apoiando na borda porque você tem medo dela, do restante dela. Então era mais ou menos isso que os portugueses fizeram. Eles começaram as grandes navegações, só que eles foram tudo pertinho, ali perto do continente africano. Se vocês pegarem aí, lá na página 29, a gente tem esse mapa aqui, ó. Então a gente vai ver que os portugueses eles foram o quê? Só contornando a costa africana. Eles não foram tanto aqui. Eles só vão se arriscar no Oceano Atlântico só em 1500, bem depois, quando o Cristóvão Colombo já tinha feito a primeira expedição lá que chegou na América Central, certo? Então, os portugueses
imagina isso, os portugueses estavam nadando na piscina, apoiando na borda ainda, porque eles tinham medo do que tinha do outro lado da piscina, da grande piscina que é o Oceano Atlântico. Tá? Então, esse fato, centralização política na Revolução de Avis, a parceria com a burguesia, que foi muito importante, a escola de Sagres também foi importante, e o fácil acesso dos portugueses ao oceano. Tá? Então isso fez com que os portugueses de fato fossem pioneiros. E aí eu preparei uma pequena linha do tempo, que depois eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês também terem como material, essa linha do tempo que mostra as navegações dos portugueses, né, até chegar aí na Ásia, né, em Macau, em 1557. Então a gente tem aqui na primeira navegação em Celta, 1415, depois o arquipélago da Madeira, 1419, né, o arquipélago dos Açores, 1431, o Cabo Bojador, tudo isso aqui é próximo da costa africana e da costa europeia. Por exemplo, aqui depois Cabo Verde, Costa da Mina, Cabo da Boa Esperança, que já é lá no sul da África, né? Então tudo isso é sempre próximo ali ao continente africano. Então reparem que, aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Vai navegando sempre próximo do litoral. Eles tinham medo de ir aí ainda, tinha pouco conhecimento, na verdade, do que tinha ali além do Oceano Atlântico. Tudo bem? Então, eu sei que vocês vão responder se está tudo bem, porque isso é uma gravação. Mas se tiver dúvidas, coloquem aí nos comentários abaixo que eu vou respondendo a vocês. Tudo bem? Não fiquem com dúvidas. Depois a gente pode até combinar uma live, alguma coisa assim, um horário que aí eu vou ficar disponível para tirar dúvidas de vocês. A gente faz uma videochamada, a gente se vê, se conversa. Certo? Bom, vamos falar então das expedições espanholas, né? Então, as expedições espanholas, elas começam só em 1492, porque a Espanha tinha vários assuntos internos a serem resolvidos, né? Então era um território ainda muito dividido, né? Demorou então para a Espanha se consolidar como um território único, e também tinha a questão dos mouros, dos muçulmanos, que ainda estavam ocupando o território ali ao sul da Espanha. Bom, a primeira grande expedição espanhola ela acontece em 1492, quando Cristóvão Colombo, que nem era espanhol, ele era genovês, italiano, então ele vai e convence o rei da Espanha a financiar a sua expedição. Então ele fala, olha, eu acredito que a Terra é redonda e que se eu sair navegando de um ponto, eu vou em linha reta e chego lá nas Índias. Tenho certeza que eu consigo fazer isso. E aí então o rei da Espanha decide então financiar isso, e ele então começa em 1492 a sua expedição. E aí na página 27 nós temos um primeiro mapa que fala das expedições espanholas. Então nós temos aqui, ó, essa primeira linha aqui, essa linha cinza, que fala justamente das navegações da expedição de Cristóvão Colombo. Então ele saiu aqui da Espanha e chegou aqui até a região do Caribe, aqui na América Central, onde hoje é Cuba, Jamaica, ali para vocês entenderem. Depois disso, então, acontecem outras expedições, né? Então a gente tem aqui a de 1492, né? A segunda, aliás, de 1492, aí com Vicente Inhães Piazon, que ele chega aí na América Central. Depois, em 1513, nós temos o Nunes Balboa, depois o Juan Dias de Solis, que chega na América do Sul, e aí a grande expedição aí do Fernão de Magalhães, que tem por intuito contornar o mundo. Porém, coitado do Fernão de Magalhães, quando chegou lá na Ásia, enfim, ele acabou morrendo e não conseguiu concluir. Porém, foi concluída aí pelo Sebastián del Cano, que deu fim então à sua expedição. Bom, alguns acordos foram assinados aí entre portugueses e espanhóis com a mediação da Igreja Católica, que era a grande influenciadora aí nesse período. Então nós temos aí o primeiro tratado, que é a Bula Intercoetera, que dividiu o mundo numa linha imaginária que ficava a 100 léguas a oeste
da ilha de Cabo Verde, tá? Então, essa linha, tudo que estivesse além dessa linha pertenceria à Espanha, tudo que estivesse antes dessa linha pertenceria a Portugal. Né? Esses acordos, eles são representados aqui no mapa que a gente tem na página 29, este aqui. Então, essa primeira linha aqui que eu estou mostrando no mapa para vocês, é a linha da bula intercoeteira, essa mais fininha. Que aí, então, os portugueses viram, bom, o Colombo chegou lá na América, né, a uma distância tal. Por que a gente vai pegar só 100 léguas? Não, vamos negociar melhor esse acordo. Então eles negociam um novo acordo que é assinado apenas em 1494, né, que é o acordo chamado de Tratado de Tordesilhas. Ele puxava essa linha de 100 léguas para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então tudo que estivesse a oeste dessa linha, ou seja, além dessa linha pertenceria à Espanha, tudo que estivesse a leste antes dessa linha pertenceria a Portugal. Tá? E um terceiro tratado que foi assinado em 1529 é aqui o Tratado de Saragoça, que dividiu o mundo lá na região da Ásia, né, a partir das Ilhas Molucas. Então, tudo que estivesse nesse intervalo aqui, entre essa linha do Tratado de Tordesilhas e essa linha do Tratado de Saragoça, pertenceria a Portugal, e tudo que estivesse fora disso pertenceria à Espanha. Né? Olha que legal, né? Imagina só, dois países simplesmente chegaram e falaram, vamos dividir o mundo. Né? Isso tem um problema. Né? Eles acabaram não levando em consideração os outros países que também tinham, os outros reinos que também tinham interesses nos acordos. Pois bem, gente, então essa primeira aula, ela fala um pouco das grandes navegações. Nós vamos ainda ter uma outra aula que nós vamos tratar da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, postem lá no Google Classroom, tá bom? Aguardo vocês, tá? Muito obrigado pela atenção e até logo, tá bom? Tchau, tchau, beijos!